Senhor, gente, quem me conhece sabe que é um desafio eu estar aqui, expressando a minha adoração em forma de palavras sem ser cantadas. É um pouco difícil, mas vamos lá, né? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Atos, capítulo 17. Atos capítulo 17, a partir do verso 16. Eu vou fazer uma leitura um pouquinho extensa. Nós vamos fazendo umas pausas, mas vai ser um pouquinho extensa. Eu peço que vocês prestem muita atenção. Amém? Começa assim. Então, enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus são seguidores de Epícuros, que foi um filósofo que morreu há 270 anos antes de Cristo. E alguns estoicos, outros seguidores de um outro filósofo também grego, que morreu 260 anos antes de Cristo. Então eram pessoas intelectualmente instruídas, né? E eles perguntavam a Paulo: o que é que esse ignorante está querendo dizer? Outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então, eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós, pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as novidades, as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles, na reunião da Câmara Municipal, e disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoravam os seus deuses, encontrei um altar escrito: ao Deus desconhecido. Pois é esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos, e também não precisa que faça nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas que vivem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja tão longe de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, nem de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados, pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Amém?
um texto um pouquinho extenso, mas eu li isso aqui tudo para a gente ter dimensão da ousadia de Paulo. Para a gente ter dimensão do que ele fez naquele lugar. Antes de nós começarmos a falar sobre as atitudes de Paulo e o que ele estava fazendo, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre os atenienses. Os atenienses eram pessoas com uma cultura extremamente enraizadas. Eles, religiosamente, intelectualmente, eles não eram pessoas que eram leigas. Eles tinham a sua cultura religiosa e intelectual muito enraizada e há muito tempo. Ele não estava em um território não conquistado. Ele estava em um território conquistado e muito bem conquistado. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar, né, de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele era grego, filho de um rei, o rei da Mesopotâmia, que era norte da Grécia, a Mesopotâmia, né? Ele era filho desse rei e ele era administrador político, ele era militar, ele era conquistador territorial e ele era nada mais, nada menos que discípulo do filósofo Aristóteles. Ele era discípulo de Aristóteles, um grande filósofo grego também, que todo mundo já ouviu falar. Então ele não era discípulo de qualquer cara. E uma característica do povo grego é a expansão da cultura deles. Eles são mestres em expandir a cultura deles. Em todos os lugares onde ele conquistava, Alexandre o Grande antes conquistava a cultura daquele povo. Antes ele inseria os ídolos, os hábitos. Depois ele conquistava o território. Porque é mais fácil conquistar um território depois que você conquista a mente das pessoas. E ele entrava nos lugares e começava a trazer de forma sutil a cultura daquele reino, o reino grego. Quando Aristóteles era discípulo de Platão, um outro filósofo grego muito grande, então Paulo não estava mexendo com pouca bosta, né? E, inclusive, depois que Alexandre o Grande morreu, foi inserida o helenismo, que é isso, a expansão da cultura da Grécia, chamam de helenismo. E quando Paulo foi começar a falar com aquele povo, ele estava falando com um povo já conquistado por uma cultura muito forte. Dá para entender a dimensão do que Paulo estava fazendo? Dá para entender, porque nós estamos falando dele hoje. Ele não fez pouca coisa pela história, não foi só pela igreja, pelos crentes, mas pela história. Todo mundo que estuda a história tem que passar por Paulo, porque ele fez muita coisa. E ele fez muita coisa em nome de um reino novo, de um Deus desconhecido, entre aspas. E eu queria falar com vocês algumas coisas que levou Paulo a fazer o que ele fez pela história do mundo inteiro. Nós concordamos que tudo começa aonde começou a palavra de Deus. E tudo vai terminar onde termina a palavra dele. Então, para falar sobre Aristóteles, Platão, Alexandre o Grande, rei Filipe, que era o pai de Alexandre, começa em Deus. Então, Paulo, inserido no reino de Deus, sabia o caminho a percorrer, porque Deus deu esse caminho a ele. Ele estava levando uma cultura diferente a um povo hiperreligioso e intelectualmente instruído. O que é que Paulo precisava para fazer isso? Ousadia. Paulo era ousado demais. Ele não teve medo de fazer o que tinha que ser feito. Aí veio a primeira coisa que o Senhor falou comigo, que ele falou comigo não, que ele me bateu primeiro, né? Paulo fazia o que tinha que ser feito. Ele abriu mão da sua moral com as pessoas. Ele abriu mão da sua segurança física em meio àquela sociedade idólatra. Ele não tinha apego com a segurança dele. Ele simplesmente fazia o que tinha que ser feito. Eu ouço um pastor que fala bem assim: quando Jesus voltar, ele não vai perguntar assim para você:
Ítalo, você foi feliz? Você fez aquilo que seu coração queria? Você foi seguro? Eu duvido que ele vai perguntar isso. Ele vai perguntar: você fez o que era para você fazer? Eu te dei um propósito, eu te dei uma missão, e você fez aquilo? E missão não é simplesmente, eu conheço pessoas que passam muito tempo de: meu Deus, qual é a minha missão nessa terra? O que eu preciso fazer nessa terra? Me mostre o meu propósito. O propósito é: tem um banheiro sujo e você tem uma vassoura. O seu propósito é limpar esse banheiro. Então, propósito é a sua atitude diante de algum problema, seja ele qual for. Faça o que tem que ser feito e abra mão da sua moral. Quando eu digo isso, abra mão da sua moral, eu vou dar um outro exemplo, que eu sou cheia dos exemplos. Eu sigo uma influenciadora digital que ela sempre foi cristã, mas de uns tempos para cá ela começou a fazer aquilo que tem que ser feito. E ela passou a ter opiniões diferentes que ela tinha há um tempo atrás e que todo mundo acatava, todo mundo achava bonito. E ela passou a ter opiniões contrárias. Consequentemente, ela perdeu contratos com marcas, ela perdeu seguidores no Instagram. Se ela tivesse segura no medo da moral dela perante a sociedade, ela não teria feito o que tem que ser feito. Então ela perdeu a reputação dela, ela perdeu o medo de perder seguidores e de perder influência. E olha que o trabalho dela é influenciadora digital, para seguir aquilo que o Senhor queria que ela seguisse. Eu queria ler com você um trecho de um livro excelente, que eu já li ele, mas eu não consigo me desapegar dele. Sempre volto e leio alguma coisa de novo. O nome dele é Metanoia, é do J.B. Carvalho. No final do culto vocês podem procurar a Acla para comprar ele. Ele diz o seguinte: Deus não nos chamou para estarmos seguros. Ele nos chamou para fazer coisas maiores do que nós mesmos. Se você se mantiver na margem da sua segurança, tudo o que você vai ser é mediano, medíocre e trivial. Quando você entra embaixo da cama e fica esperando Jesus voltar, tudo que você vai ser é isso. Então, uma coisa que Paulo nos ensina é ter ousadia, sair debaixo da cama, se despir de todo o ego, de todo medo e de toda segurança moral e toda a reputação que ele pode ter diante das pessoas. Outro ponto, Paulo sabia do que ele estava falando. Ele não simplesmente chegou: vou contar uma fofoca para os atenienses aqui, conheci um cara. Não, ele sabia o que estava falando. Você só pode ensinar aquilo que você sabe. Você só pode apresentar alguém que você conhece de fato. Você só pode propagar um novo hábito, um novo estilo de vida, se você faz parte dele. Então, além da ousadia, o que mais levava Paulo a fazer essa grandiosidade, que era mudar a história cultural do mundo? Ele sabia do que ele estava falando. O Deus desconhecido, que ele fala com os atenienses, ele sabia muito bem quem era. E Paulo usou de sabedoria para falar com os atenienses de forma que não fosse agressiva para eles. Nossa, realmente tem um templo ali embaixo que está escrito o Deus desconhecido. E aí eles ficaram o quê? Atentos ao que Paulo tinha falado. Ele foi sábio. Ele poderia chegar na Câmara Municipal e falar: vocês são idólatras, joga fora esses ídolos, existe só um Deus, e não sei o quê. O pessoal ia virar as costas e ir embora. Os que não fossem embora ia pegar ele no carro. Então o que ele fez? Eu preciso entrar na mente dessas pessoas antes de tomar o território cultural delas. Então ele fala: olha, eu estou apresentando Jesus da ressurreição. No grego, ressurreição pode querer dizer sobre uma deusa chamada Anastácia. Ressurreição em grego quer dizer Anastasis, que pode se remeter a uma deusa. Se remetia a uma deusa? Não.
mas era a forma que ele achou de começar a entrar no coração daquele povo. Foi na forma cultural. Existem várias formas de levar o reino de Deus para as pessoas. Você não precisa colocar uma camisa de missão e ir embora para a África. Mas existem meios de você inserir o reino de Deus na sua família. E vai existir um tio, uma tia, uma prima que vai estar lá para ouvir o que você tem a dizer. Vai existir gente que vai virar as costas e não vai dar moral. No decorrer do texto aqui fala que teve gente que debochou de Paulo e falou: beleza, depois a gente escuta o que você tem a dizer. E teve gente que ficou com a pulga atrás da orelha. Então o trabalho de Paulo foi um trabalho de formiga também. Nós precisamos construir as pessoas. O problema, como a Akla fala, muitas vezes a gente investe em coisas e descarta as pessoas. A gente não tem paciência para construir pessoas. A gente tem paciência para construir coisas, impérios, empresas. Mas e as pessoas? Paulo estava construindo o reino de Deus no coração das pessoas. Era isso que ele estava fazendo. Ele estava fazendo aquilo que Alexandre o Grande fez, construindo o reino nas pessoas de forma sucinta, até ser reconhecido o cristianismo no mundo, que foi muito tempo depois. Paulo morreu, vários profetas morreram, foram assassinados. E aí eu te pergunto, o que nós, cristãos dessa geração, temos feito para honrar aquilo que nossos irmãos fizeram no século passado? Porque ele viajou por lugares, ele falou do amor de Deus, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi morto. E o que é que nós estamos fazendo para dar continuidade no trabalho do nosso irmão? Paulo não terceirizou a missão dele. Ele não pegou aquilo que ele tinha que fazer e deu a outra pessoa. Nós cristãos temos feito do templo físico o nosso refúgio da nossa responsabilidade. A gente tem entrado aqui, trancado a porta daquela igreja ali e falado: aqui eu estou seguro. Nós temos entrado debaixo da cama e ficado esperando Jesus voltar, porque nós somos covardes e egoístas. Essa é a verdade. Covardes porque não queremos construir pessoas, não queremos avançar territórios, não queremos levar o reino de Deus para os lugares onde vamos. E egoístas porque nós estamos salvos, estamos aqui quietinhos e não importa o que aconteça com o meu vizinho. O que importa é o que acontece comigo. Nós estamos vivendo uma geração tão egoísta que uma das coisas que nós falamos é: o mundo jaz do maligno. Ou seja, não há mais nada que a gente possa fazer. Gente, o mundo é mau desde que o pecado entrou nele. O mundo não ficou mal há 10, 20 anos. O mundo não ficou mal desde que o coronavírus entrou nele. O mundo é mau desde a queda de Adão. O mundo só vai ser bom quando Jesus voltar. É daqui para pior. Mas se fosse para não fazer nada, você acha que nós estaríamos aqui? Você acha que Deus é um Deus mimado para fazer pessoas em série só para ficar assistindo a gente do céu como se fosse Big Brother? Não. Nós não fomos criados em série para ficar sem fazer nada. Nós fomos criados para fazer alguma coisa. Qual que é a diferença entre nós, o Mark Zuckerberg, o Steve Jobs? Coragem. Coragem, essa é a diferença. Ele não é melhor que eu e não é melhor que você. Mas nós, com o helenismo, na história, né, com o helenismo, passou o tempo, criou-se o dualismo. O dualismo é o pecado que tem acabado conosco. Você sabe o que é dualismo? É rachar sua vida no meio, entre santo e profano. É rachar sua vida no meio entre domingo e segunda-feira. Eu vou para a igreja, é a parte santa. Agora eu vou... hoje é sexta-feira à noite, vou beber uma cerveja com meu marido. É profano. Eu vou jejuar hoje, é santo. Eu vou fazer um bronze ali, é profano. Eu vou trabalhar, é profano, eu vou para a igreja, é santo. Isso é um pecado na nossa vida. As coisas, não existe secular e espiritual. Existe a vida que Deus te deu para viver. E tudo tem que ser para a honra e para a glória dele.
com esse pecado do dualismo, nós nos afastamos das coisas que giram esse mundo. Quantos cristãos que ganharam um Nobel a gente tem? Quantos cristãos que ganharam um Globo de Ouro, o Oscar nós temos? Vocês lembram de algum? Pode falar em voz alta que eu não conheço ninguém. Quantos cristãos criaram uma rede social, um aplicativo que muda a vida das pessoas? Quantos cristãos criaram uma banda para levar música boa para o mundo? Quantos cristãos estão inseridos na arte para levar cultura de verdade para as pessoas? Nenhum. Porque nós separamos a nossa vida entre santo e profano. E você só pode crescer como pregador, cantor, obreiro, e nada do outro lado te serve. O que divide você desses caras aqui é nada. É só a nossa covardia de entrar embaixo da cama e esperar Jesus voltar. Uma desculpa que nós temos muito é tipo assim: ai, não tem como ter filho nesse tempo. Ai, eu não vou ter mais filho não, o mundo está tão ruim. Está tão difícil criar criança. Não. Aí você vai falar assim, grande coisa, você não tem filho? Não, mas vou ter. E eu vou te falar, se sua família é boa, se você tem aprendido de Deus, por que você não pode criar pessoas boas que aprendem de Deus para levar, para criar o médico, o cientista, o cantor, quem for, para levar o reino de Deus aonde a pessoa for. O reino de Deus é você se posicionar. A minha vida toda eu tive inserida em alguns grupos que não são cristãos. É normal. E uma coisa que marca muito a vida de uma pessoa é quando ela está inserida em algum grupo. Por exemplo, eu jogo bola desde criança. Quem aqui já também joga bola, vôlei, ou participava de algum grupo muito grande que vivia todo mundo junto? Se posicionar é fazer uma grande diferença nesses lugares. Eu cresci vendo colegas minhas tomar caminhos diferentes porque alguém falou para elas que elas pareciam com isso ou com aquilo. Vai lá, faz aquilo ali e tal. E começa a entrar aos poucos na mente da pessoa e daqui a pouco toma o coração dela. E nós precisamos saber que nós temos que estar na posição de, muitas vezes, nós precisamos muitas vezes nos posicionar em certas situações. Seja no nosso trabalho, seja no time de futebol. E quando eu digo se posicionar, muitas vezes você não vai verbalizar o que Paulo falou. Por que Paulo verbalizou o reino de Deus? Porque ele sabia que ele tinha pessoas, o texto diz que tinham pessoas que elas eram inclinadas a ouvir. O texto diz que eles gostavam de se reunir para falar sobre as últimas novidades do mundo, tudo. Eram pessoas que gostavam de conversar. Ou seja, ele tinha abertura. Por mais que ele estava falando de um Deus desconhecido, por mais que ele estava inserindo algo muito novo e perigoso, fisicamente falando, as pessoas queriam ouvir o que ele tinha a dizer. Vai ter lugar que as pessoas não vão te dar abertura. E aí, como é que faz? Você fica calado e vive a sua vida de forma que glorifique a Deus. Porque uma pessoa, ela aprende mais te observando do que te ouvindo. Isso é uma coisa que a gente ouve tanto, mas é verdade. Você ali no seu serviço, quanto mais honesto você é, quanto mais você é sincero, transparente, mais você vai estar inserindo o reino de Deus na vida das pessoas. E aí quando você vê, você tomou o território. O território é seu para você, aí sim você verbalizar aquilo que você tem a dizer. Amém? Então eu gostaria de deixar isso para vocês, que você tenha a ousadia que Paulo teve, que você saiba o que você está falando. O que é saber do que você está falando? Fique perto de Deus. Você só apresenta aqui aquela pessoa que você conhece muito. Eu sou muito próxima do meu pai terreno. Nós conversamos e tal, a gente passa
dias sem se ver, e quando a gente senta eu conto tudo, ele conta tudo, eu fico 2, 3 horas, minha garganta chega a dói. Da mesma forma que você fala com o seu pai, com um amigo, com uma mãe, você fala com Deus, e Ele fala com você. Muitas vezes nós temos bloqueio de falar com Deus. Nós começamos a acrescentar palavras e rituais. Nosso coração é inclinado para essas coisas, para criar ritual, para criar um ambiente. Isso nos afasta do Senhor. Então, que nós tenhamos a ousadia de Paulo, que nós ficamos perto do reino de Deus, perto do dono, do rei, para que possamos com facilidade levar a cultura dele para as pessoas. Que nós não venhamos terceirizar a nossa missão, que sejamos corajosos. Saia debaixo da cama aí e vai fazer alguma coisa, porque você não foi criado em série. Quem vive de desejo, como diz Nozinho, quem vive de desejo é cachorro. Você faz o que tem que fazer, o que tem que ser feito, e vamos propagar o reino de Deus na terra onde você estiver. Amém? Agradeço a oportunidade.